Olá, pessoal, que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Mais uma vez aqui com vocês, como sempre, nessa reflexão que sabemos fazer da palavra do nosso Deus. E eu tenho a certeza que o assunto que vamos falar hoje vai abençoar a sua vida, vai te trazer direção e entendimento sobre o comportamento que nós devemos de ter diante de certas situações, pessoal. Você sabe que o próprio Senhor Jesus, ele nos ensina a viver pela fé. Ele viveu pela fé. E ele ensina aos seus seguidores a viver também por essa fé. Inclusive, eu tenho a palavra de Deus aqui nas minhas mãos e no livro de Hebreus fala sobre isso. Fala que o meu justo, porém, viverá da fé. E esse é o nosso assunto. Se a senhora tem aí a sua Bíblia e queira acompanhar conosco, abra aí agora no livro de Hebreus, capítulo 10. Nós iremos começar do versículo 35. Enquanto a senhora vai abrindo aí, aqueles que desejam colocar o seu nome, o nome de um familiar seu para o momento da oração que daqui a pouco vamos fazer em função aqui daquelas pessoas que estejam passando um problema na sua economia, um problema familiar, um problema de saúde. Você pode escrever aqui abaixo o nome dos seus familiares, o seu, que daqui a pouco vamos juntos unir a nossa fé e interceder a Deus, pedir a Ele que Ele venha, sabe, com a resposta que você tanto precisa e necessita para a sua vida. Inclusive, eu não dei o meu boa noite, né? Desculpa a nossa má educação nesse momento. Mas olha, boa noite para a senhora, boa noite para o senhor, que você tenha um bom descanso, você que está chegando agora em casa, ou você que de repente está saindo para exercer algum tipo de trabalho agora, que Deus te abençoe e te guarde nos seus caminhos. Vamos lá então? Eu tenho aqui a palavra do nosso Deus e eu estava meditando nisso porque no livro de Hebreus nós aprendemos que devemos de viver pela fé. E viver pela fé, o nome já fala, trazer vida, trazer a existência o que não existe através da fé. Mas fé em quê? Fé na palavra, nas promessas que Deus tem nos dado. E o autor aqui, ele fala assim, ó, olha só o que ele diz. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Então, a nossa confiança, ela tem uma grande recompensa. Essa confiança aqui é para com Deus. Aqueles que confiam em Deus, aqueles que têm colocado a sua vida em seguir a palavra que Deus orienta, esses vão ter grande recompensa. Você já viu que todos os homens de Deus, da fé, eles tiveram grande recompensa. O próprio rei Davi, ele disse assim, olha, eu fui moço, jovem, e agora já sou um homem velho, mas eu nunca vi o justo desamparado ser, e nem a sua descendência mendigar o pão. Por que Davi nunca viu o justo ser desamparado? Porque o justo é aquele que vive pela fé, pessoal. E quem vive pela fé não é desamparado, pelo contrário. Quem vive pela fé é amparado. Você pode não ter os recursos desse mundo físico, mas quando você decide seguir a palavra que Deus está lhe dando, como fez Abraão, como fez os homens no passado, ainda que você não esteja vendo nada, mas você pode ter a certeza que nessa caminhada Deus vai formando, Deus vai criando, Deus vai fazendo aparecer aquilo que aos olhos humanos para você era impossível.
Por isso que há grande recompensa para aqueles que creem, para aqueles que vivem essa fé. E o autor aos Hebreus continua dizendo assim, ó: portanto, lançai fora, portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, mas necessitas de perseverança, para que depois de havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então vamos entender. Primeiro, eu uso a minha fé. Minha fé em quê? Na palavra que Deus está me dizendo. A minha confiança para com Deus está quando eu sou capaz de obedecer o que Ele me está orientando. Eu passo a ter grande recompensa. Mas essa recompensa, o autor aqui está dizendo o seguinte: você vai alcançar depois de haver feito a vontade de Deus. Tem pessoas que ela quer alcançar a promessa antes de fazer a vontade de Deus, ô Graciela. Aí fica difícil. Porque como que a pessoa pode alcançar, sabe, a promessa sem antes fazer a vontade de Deus na vida dela? Deixa eu tomar um pouco do meu café aqui. Fala aí, por favor. Boa noite a todos. Verdade, não tem como. Porque a fé demonstra que eu confio. Logo quando eu pratico aquilo que o meu Senhor está me pedindo, aí sim eu vou receber a recompensa. Se não, como receber? Não tem como. Mas tem pessoas que é o contrário. Elas querem primeiro receber o que Deus tem falado, para depois fazer a vontade de Deus. E é por isso que muitas pessoas, por mais que elas estejam dentro de uma igreja, mas elas não estão vivendo pela fé. Elas estão vivendo pela vista. Elas estão vivendo, sabe, igual Tomé. Se eu crer, eu vejo. Se eu vejo, eu creio. Elas querem ver, elas querem que Deus faça algo primeiro, para que então elas creiam naquilo que Deus está dizendo. Aí ele continua falando assim, pessoal, olha só. Necessitas de perseverança para que depois de havendo feito a promessa de Deus, para que depois de havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Mas o meu justo, porém, viverá pela fé. A pessoa, quando ela é de Deus, é justa, como Davi falou, eu fui jovem, sou velho, e nunca vi o justo desamparado ser. O justo vive pela fé. O justo, ele deixa de lado a vontade dele para exercer a vontade de Deus, crendo que a vontade de Deus é soberana e a vontade de Deus vai trazer benefícios para a sua vida. Essa é a fé, pessoal. Essa é a fé que agrada a Deus. Aonde você reconhece que fazendo o que Ele te pede, fazendo o que Ele está te orientando, vai ser o melhor. Vai ser o divisor de águas, vai ser a transformação que você precisa. Para que você tenha uma ideia, olha só, nós sempre atendemos pessoas na igreja. E nesses atendimentos, tem aquelas pessoas que você vê que elas estão praticando a palavra e, por consequência, as suas vidas estão mudando. Mas tem aquelas que não. Tem aquelas, como eu falei agora, elas querem ver, elas querem que Deus faça algo para que elas então creiam e tomem decisões de fazer a vontade de Deus. E não é assim. Eu conversava com uma pessoa esses dias que ela falou uma coisa muito legal para mim. Ela falou assim: pastor, eu antes de conhecer de Deus, a minha vida era muito destruída. Olha só, casado, já fui casado 5 vezes.
Para mim era tudo derrota, viciado, sabe? Vivi uma vida de drogas, uma vida totalmente de destruição. Eu até cheguei a vir na igreja um período, pastor, mas eu não fiquei firme, não. Mas depois que eu peguei firme com Deus mesmo, depois que eu comecei, sabe, a praticar a vontade de Deus, a minha vida se transformou. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma minha esposa, sou feliz, deixei as drogas, deixei aquela vida adiante, tudo para mim se modificou. O que a gente entende com isso? Foi fazendo a vontade de Deus. Foi acreditando naquilo que Deus estava falando para ele, que o milagre aconteceu. Então a fé, ela está condicionada a uma obediência, porque as pessoas às vezes têm a fé como uma crença. Eu creio em Deus. A Bíblia fala que se a gente crê em Deus, nós estamos fazendo bem. Mas até os demônios creem e não deixam de ser demônio. A fé é a obediência, pessoal. Mas essa obediência vai te trazer vida. Essa obediência vai fazer você viver realmente o extraordinário que Deus tem para você. Então não adianta você dizer que crê em Deus, mas você não obedece. Você não faz a vontade dele. Então você não pode alcançar a promessa. Essa é a palavra. Para que eu alcance a promessa, eu tenho que fazer a vontade. Você tem que fazer a vontade, você tem que crer. Somente nós crendo é que vamos ver o que Deus tem falado na sua palavra. Aí ele termina falando. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Você veja que a fé, ela conserva a alma. Quando você mantém ali a sua vida com Deus, por mais difícil que seja as situações, as dificuldades, você se mantém ali na presença dele, você vai ver que lá na frente, tudo aquilo que não estava existindo vai passar a existir. E você ainda vai dar um grande testemunho. Ou não é assim, Graciela? Fala aí, por favor. É isso mesmo. E a gente vê que é algo individual, né? Porque cada quem passa por situações diferentes. Mas quando a pessoa ela pega uma palavra que ela ouviu, que ela sabe que veio de Deus para ela e crê naquilo, ela vive aquilo, então ela tem aquela força de ir até o final. Ela não foge. E não retrocede. Não retrocede. Ela fala, olha, eu creio nisso aqui e agora... Você veja, olha só um exemplo bacana, pessoal. Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei falou assim, se vocês não se curvarem diante aqui da imagem que nós mandamos construir, vocês vão ser lançados lá na fornalha de fogo. E eles foram lançados na fornalha. E não se curvaram. Não se curvaram. Daniel. O rei falou que não podia fazer oração. E quem orasse ia ser lançado na cova dos leões. O rei lançou Daniel na cova dos leões e falou assim para ele, será que o teu Deus pode ter te salvado? Daniel falou, olha, ó rei, o meu Deus enviou o anjo e fechou a boca o quê? Dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego falou assim, olha, o Deus a quem servimos, se ele nos quer salvar, ele vai nos salvar. Mas fique certo que nós não vamos nos encurvar. Quem é da fé, quem tem a certeza, quem consegue ter essa confiança para com a palavra de Deus, ele não recua, ele não volta atrás, porque ele sabe que quem prometeu é fiel e vai fazer se ele permanecer naquilo que Deus está orientando ele. E essa palavra dá um gás para a gente a cada dia, né? Quando a gente lê isso na Bíblia, a gente retira diariamente força para crer, poxa, Deus
fez escapar um homem da boca de um leão, fez 3 homens escapar de uma fornalha, claro que ele vai transformar o meu filho, claro que ele vai me curar, mas eu tenho que pegar essa palavra e vivê-la. Eu tenho que permanecer nisso aqui, eu não posso falhar, eu não posso sair disso. E olha, Deus até permite que situações aconteçam para ver se você vai retroceder ou se você vai continuar. Mas se você retrocede, o que ele pode fazer? Agora, se você continuar, você está mostrando confiança. E ele vai te recompensar, tá bom? Para não ficar muito longo a nossa mensagem hoje, vamos fazer a oração. Graciela, fala os nomes para mim das pessoas que estão aí, para a gente fazer a oração agora. Dona Conceição de Carvalho está dando boa noite. O senhor Alessandro pede oração por ele. Dona Tânia, ela diz, está muito interessante. A dona Florentina Del Valle diz, minha irmã Blanca por la salud. É hispana, minha irmã Blanca. Isso. Que Deus lhe bendiga, senhora. Este pueblo aí de onde a senhora é, eu tenho a certeza que é de firme, ser uma lutadora. Você verá coisas grandes de Deus todavia em sua vida. Um abraçote e que Deus lhe bendiga a todos aí. Dona Conceição Carvalho, está colocando o nome da família dela, Dona Maria Conceição Monteiro. Alguém mais? Tem a Adriana, está dando boa noite, Dona Adriana. Dona Esperança pede por Sandro Silva e toda a sua família. Dona Ângela pede por Aline Mendes de Menezes e Mateus de Menezes dos Santos. Amém, amém. Vamos orar, pessoal? Dona Clara Mandrake. A paz do Senhor, boa noite, Dona Clara. Deus abençoe a senhora também. Feche os olhos aí agora, pessoal. Espírito Santo, em nome do teu Filho amado Jesus, muito obrigado por mais um dia de vida, por estarmos aqui diante de ti e saber, meu Deus, que é pela fé. Essa fé é para todos aqueles que queiram te servir. Essa fé está disponível a todos. A única coisa que o Senhor quer, exige, é que creia. Aquele que se aproxima de ti, o Senhor fala que é necessário que ele creia para que o Senhor possa recompensá-lo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Meu Deus, que haja essa confiança. Talvez essa pessoa esteja passando por um momento difícil. Não deixa ela parar agora, não deixa ela desanimar agora, não deixa ela olhar, meu Deus, sabe, para as incertezas, mas que ela tenha claro, que ela tenha essa segurança, que fazer a tua vontade é o melhor, é o mais garantido que podemos ter nesse mundo, porque a tua palavra nunca falhou e não vai falhar com ela e com nenhum de nós. Eu te apresento os nomes que estão aqui na tela desse celular e peço que o Senhor abençoe a todos poderosamente e os entrego em tuas mãos, em nome do nosso Senhor Jesus. Dá vitória, meu Deus. Não sei qual é a situação dessa pessoa, mas te pedimos a vitória do Senhor para a glória do teu nome. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Amém. Amém. Gente, olha, que Deus te abençoe. Uma boa noite para todos. A gente vai ficando por aqui, tá? Se você vive aqui no setor de cerâmica, daqui a pouco, às 7h30, vamos começar um culto todo especial da prosperidade com Deus. Vamos estar ensinando as pessoas a superar e vencer as suas limitações e nos preparando para o grande domingo onde estamos buscando a presença do Espírito Santo, orando pela família, determinando a cura, a libertação. Você que vive aqui no setor de cerâmica é o meu convidado. Rua Geni Saraiva, 1330 é o nosso endereço da nossa Universal aqui. Um abraço, gente. Até amanhã. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.